que são tumultuar. Que a moreninha com a bunda. E aí família, MC17 tá ligado? Chegando aqui pra mais um vídeozão. Tá ligado? Rapama tá ligado daquele jeito. E aí, como vocês estão? Eu tô de boa, tá ligado? Vamos voltar pra coisa de vídeo aqui, porque já foi uns dias que eu não posto vídeo. Então vamos voltar na sequência de vídeo daquele jeito, pancada, pesado. Eu só não postei vídeo antes porque sem internet, tá ligado? Sem internet, vamos fazer o vídeo. Eu ainda vou fazer o vídeo de perguntas e respostas, tá ligado? Já baixei as perguntas, vamos editar, pá, e depois eu posto, beleza? Esse vídeo eu quero sair hoje é sexta, eu quero que ele saia hoje mesmo, tá ligado? Se não amanhã de dia mesmo, hoje, eu quero que ele saia hoje, agora. Nesse exato momento eu quero que ele saia. Então, vamos lá pra mais um vídeo, cara, tá ligado? Aí, Kings, patrocina nós, caralho, foda-se. Então, história de vida, tá ligado? História de vida desde Bacuê, tá ligado? Dois enquadrosão monstro, tá ligado? Dois enquadrosão monstro. Começar pelo primeiro, tá ligado? Quando eu morava na outra casa, nós gostava de puxar nada, tá ligado? Puxar nada lá na frente, pá, não de boa. Aí tinha um cara na rua lá, né? Aí tava eu, Arif, Vitor e outro cara, quando eu esqueci até o nome dele. Ele tava também, né? Beleza, nós tava puxando na rua de boa. Aí nós lá zoando, né, pá, trocando ideia, resenhando. Aí a mãe do outro, desse cara que eu esqueci o nome, chamou ele, né, pra ir na casa dele. Tava brigando com ele, não sei o que, falando um monte de coisa, né. Não, errei. Aí o filho não tá, não, deixa eu ver. Eu não vou lembrar aqui, deixa eu ver quem aqui tá, buguei. Deixa eu ver quem tá, Rick. Que tava Rick e Arif, porque tava esse dia Vitor não tava não, quem tava era Arif e Rick, tá ligado? Arif e Rick, esse outro carinha, beleza, nós tava todo mundo continuando, nós tava todo mundo puxando nada de boa. Aí a mãe desse carinha foi lá e chamou ele, né? Pra casa dele, ele ia andando, tá ligado? Só que a mãe dele começou a discutir com ele lá, tá ligado? Ele pegou e voltou, na hora que ele voltou, os homens apareceram na esquina, fazendo na curva, nem na esquina. Eu falei, desgraça. Eu falei, esse bicho passa direto. Quem disse, ele voltou correndo e sentou. Aí a mãe desse carinha, mofo DP da porra, foi lá e falou, pode dar bacu, pode levar pra cadeia todo mundo, pode levar. Não liga não, pode deixar lá uma noite, quem é que liga? A mãe desse bicho pode parar, falando pros policiais, né? E eu falei, eita, pô, nós vamos tomar um baco aqui agora. E eu tava conversando no celular, né? Tá ligado? Trocando as ideias no celular. Aí viu uns homens devagarzinho, né? Pegou e parou na porta de casa. E eu conversando, eu conversando no celular. Aí, vou tomar um baco aqui, depois nós conversa. E fui lá e deixei o celular lá em cima do negócio. Aí bota uma mão na cabeça. Aí todo mundo virou, né? Na hora que todo mundo virou, botou a mão na cabeça. Então eu botou a mão na cabeça, né? O policial chegou no meu colega. Ia dar um murro, né? Ia no Rick, tá ligado? Ia dar um murro no Rick assim. Mas pegou e apareceu na porta, né? O que foi isso aí? Chegou e o policial recuou, tá ligado? Nós ia tomar um pau desse dia. Aí, beleza, né? Todo mundo aqui, né? Aí o policial abarra as pernas, eu já abaixo, eu já não aguentava mais. Nessa aí, beleza, nessa aí nós foi salvo por causa de mãe. Aí ele perguntando pra mãe, né? E esse menino mora aonde? Eles moram tudo aqui na rua aqui, é vizinho aí. Só eu, né? Falando comigo. Só esse aí que é meu filho, pá. E beleza, tá ligado? Ele sempre puxa esse negócio aqui na frente aqui. E pois você puxa aí, papa, trocando as ideias e nós lá, eu olhava pra um lado, eu olhava pro outro, e os caras tudo encostado na parede, eu querendo rir, doido, eu querendo rir.
E nós lá de boa, e meu espadrasto lá dentro, só olhando pra nós. Eu falei, ô, que diabo, todo mundo da rua saiu pra fora só pra ver, entendeu? Eita, pô, nós resenhando pra caralho. Aí eu falei, aí beleza, não liberaram. Não liberaram, demos, só que mãe saiu e ele não perguntou, né, sobre o nada, não perguntaram nada não, só perguntaram se onde nós morávamos mesmo, beleza. Essa foi ideia, doido, beleza. Aí nós ficou de boa, nós começamos a resenhar. Eu falei, ei, pô, tu deu sorte, tu já queimou passando pras costelas, doido. Pô, eu falei, ô, meu, os bichinhos que iam me derrubar. E lá vem essa, uma FDP. Eu que nada, moço, tava assistindo a novela e hoje eu já vi esse bicho, né? Moço, esse barco nesse dia, nós deu sorte que foi mãe. Nesse dia foi mãe. Aí desse dia pra frente, aí lá em frente, nós nunca tinha tomado barco mais não, que... Aí depois, né, nós ficou lá uns meses aí, entrando pra dentro que 7 horas da manhã, 7 horas da manhã. Nós começou o que? Acho que 2 dias do Natal, doido, fomos parar depois da virada do ano, entrando pra casa o que? 7 horas da manhã, só puxando nave, zoando no meio da rua. Hoje o povo aí naquela rua odeia nós, tá ligado? O grupinho que tava ali odeia nós, tá ligado? Odeia nós porque nós ficava o que? Zoando, nós metíamos som, nós corria no meio da rua, nós ficava zoando, tá ligado? Aí a maioria não gostava de nós não. Aí uma vez a minha pouco queria ligar pra polícia, doido, pra polícia, só vi moleque tocando. Aí sempre nós ficava de boa. Outra vez, tá ligado? Outra vez, tava na praça, né? Beleza, não, vamos pra praça, vamos puxar nós na praça. Eu, beleza, aí na tarde, eu Bunão, tá ligado? Esse tempo eu tava trabalhando, não. Vamos passar na pastelaria ainda, quando tinha pastelaria ali no Onero, tá ligado? Vamos passar na pastelaria do Doné, vamos ficar de boa ali, vamos zoar, né? Beleza. Comer, aí tava eu, o Lucas e eu. Beleza. Aí nós vinha, né? Aí eu falei, vou pra casa, aí eu subi na rua da casa dele, e nós continuamos descendo pela rua do Doné ali, né? Pela rua do Doné. Aí quando nós chegamos no destaque, né? Quando nós chegamos no supermercado destaque, nós tava de boa, o pau no cu de Lux. Ei, bode, vai assistir a novela aqui. Foi pra casa desse bicho, assistir novela, doido, apreciando, tá massa. Que mulher, por aí. Eu, não, de boa, acertou a novela aí, mas fica ligado. Já tava tarde, né? Aí eu olhando, né? Olhando pra frente, pá. Aí quando eu levanto as vistas, eu olhei pra baixo. Quando eu levanto as vistas, eu vejo a Cerrado passando lá embaixo, tá ligado? Na última rua de asfalto. Eu falei, vamos continuar reto aqui, pô. Que os homens acabou de subir lá embaixo. O pau no cu com fone de ouvido vidrado na novela. Pegou, não, pô, posso subir aqui na rua do destaque. Aí eu peguei e falei, não, pô, de boa. Então nós vamos tomar um bacô, mas de leve. Ele não escutou. Pegou e subiu. Aí eu falei, espero que esse bicho suba de leve, né? Pega e suba de leve. Quem disse? O pau no cu virou na rua na rua de uma terra de construção pra baixo. Foi aí quando eu só olhei pra cima, os homens vindo lá devagarzinho. A luzona, eu ia pra esse bicho, foi já mano. E nós chegou no escurão. Quando nós chegou no escurão, ele jogou o carro pra cima de nós. Moço, eu não procurei de pé não, do jeito que eu peguei aqui, eu jogava a bicicleta pra lá e já botei a mão na cabeça, tá ligado? Botei a mão na cabeça, hoje virei, hoje. Aí antes de eu virar as costas, né? Eu levantei a cabeça, policial bem assim, ó, com a mão assim, eita, desgrama. Aí, né? Nessa aí, beleza. Aí pegou, tirou meu boné, bateu de outro, procurou. Aí tirou a bolsa tava com nada, tá ligado? A bolsa tava com nada. Aí ele pegou e mandou fazer assim, ó. Mandou fazer assim, pegou a bolsa em cima, falei, massa. Aí eu, beleza. Aí, e o boné desse jeito aí, ó. O boné bem assim. E aí, né? Aí botou. Aí eu. Isso aqui não tem maconha não, né? E eu falei, não tem não. Não curti isso não. Beleza. Não curti não. Vem da onde? Não, vem da praça do centro. Aí falou, pô, velho, você sabe que esses negócios aqui é coisa de viado, né?
E como eu não aguentei, eu comecei a rir, né? Eu falei, eu sabia não. Aí né, nessa aí ele falou, vem, porque vocês não procuram buceta pra vocês comer, doido. Eu comecei aí, tá ligado? De boa, né? Nós de boa, doido. Eu falei, tá em pauta, nessa cidade tá em pauta. Aí eles começaram a rir, né? Os policiais foram mal de boa com nós, tá ligado? Começaram a rir, ele falou, nada de boa, pode ir. E nós pegou, ó, montou na bicicletinha e saiu voado, parceiro. Aí eu cheguei na vez, tá vendo isso como se você tivesse deixado eu pra assistir novela depois, não tinha acontecido isso. Mas como tu é viado, gosta de novela, sou desgraçado. Resumindo, que de uma vez nós ia tomando um pau e a outra os policiais foram muito de boa com nós. E um que foi a civil e a outra foi a cerrado, foi a cerrado. E é porque a cerrado tem fama de que se pega alguém de noite, já tava tarde, costuma descer o cacete pra cima, tá ligado? Mas os policiais do cerrado foram muito de boa com nós. E o da civil já queria espancar nós na porta de casa, tá ligado? Eu falei, não, meu Deus, só sei que foi esse dia, foi massa. E você tem altos mesmo pra contar. Que eu sofri, tá ligado? Mano, cada vez que eu saía era um bagulho diferente. Mas de boa, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, se eu gostei. E vamos voltar com tudo. Vamos ver se a internet aqui de casa ajuda nós, né? Porque tá difícil, tá barril, sabe? Tá ligado. Vamos que vamos, é nóis, se inscreve, deixa seu like. Valeu, família MC, voltamos com tudo, tá ligado? Vamos ver se nós conseguimos voltar um vídeo, um dia na semana, tá bom? Um dia na semana. 2 vídeos, um dia sim, um dia não. Beleza? Valeu, fui!